A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de lições bíblicas de jovens. Hoje nós vamos estudar sobre a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. É lição número 8, equivalente ao dia 22 de novembro de 2020, texto do dia. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4 e o versículo 9. Já vou deixar a Bíblia aberta aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, da CPAD. A síntese: a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Os objetivos dessa aula é, primeiro, conhecer a respeito da mulher que vivia em Sunem. Segundo, mostrar os milagres e adversidades enfrentados pela sunamita. E terceiro objetivo, refletir a respeito da ação de Deus na vida da sunamita. Leiamos então o texto bíblico, segundo Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17. Você me faça a gentileza de pegar a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: olha, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Introdução: o período da monarquia em Israel não foi dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte. Nós vimos na lição passada sobre Jezabel, a rainha casada com Acabe, e vimos a tragédia que foi. Mas Deus tinha seus servos ali, que fizeram a diferença. Nesta lição,
trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu e de como Deus retribuiu suas ações. Então vamos ver. A mulher que vivia em Sunem. O contexto, né? A história. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galileia e ao norte de Samaria. Levando em conta que essa localidade era próxima a Jezreel, pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que antecederam o ministério de Eliseu. É provável que Sunem fosse um lugar que tivesse espaço para a permanência de grupos grandes de pessoas, pois no reinado de Saul, após a morte de Samuel, os filisteus se acamparam em Sunem para atacar os hebreus, naquela que seria a última guerra em que Saul participaria antes de se matar. Então veja que era uma região ali no sul da Galileia, ao norte de Samaria, né? Ali próximo a Jezreel. Então veja que Sunem era um local importante. Depois foi o último lugar de guerra entre Israel e os filisteus, onde Saul então participou dessa guerra antes de morrer. Agora vejamos, esse aí é o aspecto geográfico, né? O aspecto, digamos assim, histórico. Agora no aspecto religioso. Poucos anos antes do ministério de Eliseu, Acabe reinava em Israel, reino do norte, e implantou com Jezabel a adoração a Baal. Os embates de Elias contra os pecados do rei Acabe e Jezabel mostram a supremacia do Deus verdadeiro sobre os que se diziam deuses. Então veja, lembra de Jezrael, lembra do assassinato de Nabote na lição passada, que Nabote não quis vender a sua vinha para Acabe, e aí Jezabel articulou um plano para assassinar Nabote, né? Falando que Nabote tinha blasfemado contra Deus. Então, esse é o contexto religioso que nós estamos aqui. Então, número 2, uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras, né? A Bíblia diz que a Sunamita era uma mulher com recursos financeiros. Nós lemos 2 Reis 4:8. Pelo texto sagrado, além de ser uma mulher abastada, a Sunamita era uma pessoa sensível para o cuidado com as pessoas. Podemos dizer que ela fosse hospitaleira, né? Não há o registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio onde um viajante pudesse parar para se alimentar e descansar. Eliseu, como um profeta, deveria ter de percorrer diversos lugares, e o convite para comer pão na casa da Sunamita foi bem-vindo, como um momento de descanso e comunhão. Lembrando que o profeta tinha que ir onde Deus mandava, longas distâncias, né? Montado num camelo, montado num jumentinho, ou mesmo a pé, né? E precisava de lugares onde parar para descansar. Então Eliseu teve tempo para comer e usufruir da hospitalidade daquele lar. Isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizades que agradem a Deus, né? E aí ele cita, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Então veja que não foi uma nem duas vezes, né? E essa mulher recebia
Eliseu e seu moço Geazim ali na casa dela. Número 3, subtópico, um santo homem de Deus. Não é possível saber se a sunamita conhecia o profeta e a importância dele para a nação do norte, ou mesmo se ela sabia que Eliseu era o sucessor de Elias. Mas ela reconheceu nele um homem de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Essa mulher, apesar de um outro povo, da terra de Sunem, mas ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Mais que ser um homem de Deus, ela diz que ele é um santo homem de Deus, versículo 9. De alguma forma, a santidade na vida do profeta havia sido expressa, e isso faz a diferença. Eliseu, pelo relato, somente comia pão na casa daquela mulher, e não há registros de profecias ou milagres nessa parte do texto. Ao que nos parece, a santidade vista no profeta está mais associada ao jeito com que mantinha a sua postura, e a verdadeira santidade é vista no convívio diário com o próximo. Então não importa se a pessoa é crente, é pastor, é missionário, é missionária, você não traz isso escrito na testa, você precisa demonstrar isso numa vivência diária, no seu comportamento, modo de vestir, modo de falar. É aí que a verdadeira santidade vai se expressar, como aconteceu com Eliseu, que foi reconhecido por uma mulher de uma outra terra, de uma outra religião, que ele, Eliseu, era homem de Deus. E era mais, era um santo homem de Deus. Isso é para nós pensarmos. O tópico número 2, nós vemos então milagre e adversidade. Duas vertentes de uma mesma moeda. Primeiro, incômodo para o profeta. Estendendo sua prática de hospitalidade, a sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. As decisões daquele lar eram tomadas com base no diálogo. Então, segundo Reis 4 e 9, nós vemos aí os dois conversando, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Então os dois conversaram e tomaram essa decisão. Havia diálogo entre aquele casal. Quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso, um respeitando a opinião do outro. Um quarto foi construído, servindo de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. Isso é uma forma de gratidão. Elias queria fazer algo por ela, algo que ela precisasse, pedir a Deus por ela, ou falar com o rei, ou falar com o comandante do exército, oferecer algum favor em troca, porque isso estava no coração de Eliseu. Número 2, uma casa sem filhos. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuição. O homem de Deus perguntou a ela se havia algum favor que gostaria de receber do rei ou do chefe do exército. Sendo ela abastada, a sunamita entendeu que não precisava de nada da parte do profeta.
ela não o acolheu esperando receber bênção alguma. Tanto que, quando questionada por Eliseu sobre que tipo de benefício que gostaria de receber, respondeu simplesmente que habitava no meio do seu povo. Uma forma de dizer que não tinha falta de nada. Coisa linda, né? Entretanto, no lar da sunamita não havia filhos. E quem reparou isso foi Geazi, moço de Eliseu. Na cultura judaica, os filhos sempre foram vistos como herança do Senhor. Na perspectiva do Antigo Testamento, aquela casa não estava completa. Então, o profeta diz àquela mulher que, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, ou seja, depois de 9 meses, você vai ter um bebê. A surpresa na declaração do profeta gera uma expectativa na sunamita, que decorrido o prazo, teve um filho, um menino. Se faltava algo naquela casa, agora não faltava nada. Então, antes, um casal sem filhos, né? Meu velho para cá, minha velha para lá, né? Porque ela diz que ele já era velho, tá? E agora tem uma criança. E coisa mais maravilhosa ainda naquela cultura, tinha um menino, né? Eles tinham esse hábito, né? Quando nascia um filho homem, era uma comemoração enorme. Então, só que acontece um problema, que é o tópico número 3, o filho morre. A bênção, o presente, a recompensa morre. E aí ele diz, como em nossos dias a perda de um filho é sempre traumática e para os pais é sempre pior, né? Apesar de não gostarmos de lidar com esse assunto, a ordem natural da vida é que os pais passem para a eternidade e depois os filhos. Quando essa ordem é rompida, há um processo doloroso de sentimento de perda e, por que não dizer também, de frustração, né? A sunamita passou por essa situação com um agravante. Perdeu o único filho que tinha. Pela sua postura de generosidade, recebeu de Deus a oportunidade de ser mãe, desenvolvendo um amor natural, materno para com seu filho. A Bíblia não diz quantos anos tinha o menino quando morreu, mas fala que viveu tempo suficiente de crescer, se expressar, deixando a mulher em desespero. Ela precisava chegar até o profeta Eliseu. Então nós vemos aqui, ela construiu junto com o marido um cômodo para o profeta, ele retribui, dando a ela o milagre, né, através de Deus, dando a ela o milagre, a promessa de ter um filho, o filho nasce, e agora o filho morre. O único filho, né, já crescido, morre. E então ela vai ao profeta. Aí o tópico número 3, a ação de Deus na vida da sunamita. Deus não fala nada com o profeta. Aqui nesse caso, Deus não revelou nada para o seu servo Eliseu. Um dos pensamentos correntes sobre os profetas era o fato de que Deus falava com eles a todo momento. Então, esse era o pensamento predominante naquela cultura. Ah, você é profeta, então Deus fala com você toda hora, todo dia, em todo lugar. Esse era o pensamento. Os profetas eram tratados nessa dimensão. Ocorre que isso não aconteceu com Eliseu, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação para a situação em que estava passando acerca da sunamita, né? A situação que ela estava atravessando. Os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso. E aqui cabe um parênteses para nós que somos crentes, estamos na nova aliança,
temos dons espirituais e alguns até que são usados no dom de profecia. Se Deus não revelar, você não tem que inventar. Nós não podemos usar Deus. Nós somos vasos e devemos deixar Deus nos usar. Então nós precisamos tomar muito cuidado em querer profetizar, né? Em querer falar o que Deus não falou. É isso aqui, ó. Os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso. Às vezes Deus não vai revelar, né? A profecia depende exclusivamente da revelação divina. A profecia, ela tem que vir de Deus. A revelação tem que vir de Deus, não da minha cabeça, não da sua cabeça, não da cabeça do profeta, né? E sem a revelação, sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que há profecia. A profecia, meu irmão e minha irmã, precisa vir de Deus. Lembra do profeta Natã, que nós já estudamos na lição anterior? Davi expressou sua vontade de construir um templo. O que o profeta fez? Não, pode fazer, que Deus é contigo. Quando ele saiu da presença do rei, Deus falou, volta lá, e diz que não, ele não vai construir o templo. Davi não pode. As mãos dele estão cheias de sangue. Quem vai construir é o filho dele. Então, o profeta Natã, digamos assim, ele teve que desfazer aquilo que ele falou. Ele falou da cabeça dele. Deus não mandou ele falar. E nós, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Você que é usado por Deus, você que é usada por Deus, não fale em nome de Deus aquilo que Deus não tiver mandado. Principalmente se for profecia, que ainda é um nível mais profundo ainda da revelação de Deus. E aqui foi o que aconteceu. Deus não revelou ao profeta o que estava acontecendo com a mulher sunamita. Subtópico 2. Deus traz o menino de volta. Dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, se você ler todo o texto, o profeta, lá no capítulo 4, quando ela chega lá na casa do profeta, né? Ela fala com o profeta, olha, eu não pedi ao Senhor filho, não me engane. Aí o profeta manda Geazim, no versículo 29, fala, olha, se arruma, pega o meu bordão e vai lá, põe o meu bordão sobre a boca, o rosto do menino. E aí no versículo 30, porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Ou seja, eu não quero ninguém, é o Senhor, o profeta, que vai ter que... Eu não pedi filho para o Senhor foi que deu. O Senhor pediu a Deus, Deus deu o filho. Agora quem tem que resolver o problema é o Senhor. Estou traduzindo uma linguagem mais juvenil, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Ele queria mandar o seu moço Geazim, ela falou, não, quem tem que ir é o Senhor. Então ele diz aqui, dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no próprio quarto do profeta. Ela pegou o menino morto e colocou lá na cama onde o profeta costumava dormir quando ficava hospedado lá, onde esse descansava quando passava ali. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Veja o dilema, né? E a situação extremamente constrangedora em que esse profeta se encontrava, né? E Deus então usa seu servo, o profeta Eliseu, para trazer de volta o menino, para ressuscitar o menino, né? Da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama, segundo Reis 4:10, Deus foi generoso para com ela,
pois a restauração do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta, na cama em que o corpo do menino havia sido colocado. Então veja como a bênção da prosperidade retributiva, agora eu acho que eu falei difícil, né? Como ela funciona, né? Essa mulher de Sunem construiu um quarto para o profeta, né? Porque reconheceu que ele era homem de Deus, colocou ali os ingredientes, e agora nesse mesmo quarto que ela construiu para ofertar ao profeta, ali foi posto a sua bênção, né? O seu menino, o seu milagre. Ela não tinha filho, não podia ter, o marido era já velho, e agora o menino é posto na cama onde o profeta dormia. E ali Deus restitui a vida, restaura a vida desse menino como ato de generosidade, né, para com essa mulher. Você veja que coisa linda, como é bom você ser fiel a Deus. Como é bom você ser generoso. E aí quando a gente fala de ser generoso com Deus, nós estamos falando o que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Você tem um próximo a você, alguém a quem você pode prestar um serviço, alguém que você pode demonstrar amor, alguém que você pode, com essa pessoa você pode ser generosa, e Deus está vendo o que você está fazendo. Então é hora de você trabalhar nessa habilidade. Hoje eu vou ser generoso com alguém. Hoje eu vou fazer o bem para alguém. Hoje eu vou abençoar alguém. E não precisa contar para ninguém. É só aquela pessoa que vai ser abençoada que vai saber. E você verá o resultado da bênção de Deus na sua vida. É isso que eu estou profetizando para você aqui, em nome de Jesus, em nome do profeta Eliseu que nós estamos estudando. Então, o subtópico número 3, a proteção de Deus na adversidade. Isso aqui é importante. Nós vimos aqui Deus trazendo o menino de volta, no mesmo lugar em que ela abençoou o profeta, agora ela é abençoada. Agora nós vamos ver a proteção de Deus na adversidade. Então, em outro momento, Eliseu advertiu a sunamita para que se retirasse de Israel e fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Lá em 2 Reis, capítulo 8, né? Nós estamos em 2 Reis, capítulo 4, agora em 2 Reis, capítulo 8, olha lá, a sunamita volta para a sua terra. Então, no versículo 1, que é isso aqui. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara ou ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família. Agora, não é mais vai você e o seu esposo, não. Agora vai você, seu marido e seu filho. Vai você e sua família. E peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Então, Eliseu estava dizendo que Deus iria mandar fome naquela região e que era para ela fazer uma peregrinação, para ela e a família não morrerem de fome, né? E aquela fome iria durar 7 anos, né? A generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou na forma de uma advertência divina que preservaria a vida da sunamita e de sua família. Veja, ela teve o milagre do filho, depois o filho morreu, aí o profeta, em nome de Deus, ressuscitou o menino. Agora no capítulo 8 o profeta avisa para ela, olha, vai ter 7 anos de fome. Você tem que sair daqui, né, para você preservar a sua família. Então ela teria de abandonar sua terra, suas posses e retornar
quando houvesse bonança na região, ou seja, quando o período de fome passasse. Então, ao fim dos 7 anos, ela retornou e precisou se dirigir ao rei para pedir suas terras de volta. Como o rei não a conhecia e estava conversando com Geazi, moço de Eliseu, aquele mesmo lá, né, ouviu que o profeta havia ressuscitado o filho de uma mulher. Naquele momento, ela clamou ao rei, e este foi informado que aquela mulher e o seu filho eram as pessoas que Eliseu, por seu ministério, havia abençoado. Então o monarca ordenou que as suas terras e as rendas dessas terras fossem devolvidos àquela família. Então veja, outro milagre, né? Depois que ela voltou, a fome tinha passado, agora ela recebeu suas terras de volta com toda a sua produtividade, todo o seu lucro foi devolvido. Mais um milagre. Então veja quantos milagres nós já falamos aqui por causa da generosidade da sunamita. Eu espero que essa lição ela faça uma diferença na minha vida e na sua vida, e que a partir de hoje a gente siga esse exemplo maravilhoso dessa mulher sunamita. Aí o rei mandou devolver as terras. Esse foi o resultado de uma atitude generosa daquela mulher para com o homem de Deus, né? Você está diante de um homem de Deus, na sua igreja tem homens de Deus e por aí vai. Então, aprenda a abençoar os profetas de Deus, abençoar os homens que Deus tem abençoado. Através da vida desses homens, Deus tem abençoado a sua vida e a minha vida. Então, nós temos aqui essa lição dessa mulher, né, a sunamita, mulher sunamita, e agora a conclusão, né? A sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas. Nós estamos estudando na lição dos adultos sobre Jó, né, o homem mais sábio da terra naquela época, o homem mais rico, mas Deus deu testemunho que ele era reto, ele era temente a Deus, ele desviava-se do mal, mas passou tudo aquilo que todos nós conhecemos sobre a história do patriarca Jó, tá? Mas que ele sempre terá uma solução. Tá? Deus sempre está conosco. Por toda luta, por toda provação, Deus estará sempre com você. No final, Deus dará uma solução. E por fim, eu estou na conclusão, mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, né? Ou seja, sem esperar nada em troca, são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no devido tempo. Então, plante, meu irmão, abençoe pessoas, seja generoso, seja generosa. Deus está vendo cada semente que você está plantando. E Deus não é como eu e você, mal agradecido, injusto, não. Deus, ele é justo, ele é perfeito e na hora certa a sua semente vai frutificar e você terá uma grande colheita. E comigo você dará glória a Deus, porque essa lição foi bênção na minha vida e na sua vida. Deixa aqui embaixo o seu gostei, deixo para você e sua família um abraço e a paz do Senhor e até a próxima lição, a lição de número 9. Nós vamos falar sobre a história de um sonhador, né? José, né? O pai de Jesus de Nazaré. Essa será a lição número 9. Deus te abençoe e te guarde, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.